Santo amadorismo, Batman. Que loucura! O que está acontecendo no futebol do Flamengo? O que deixaram acontecer nesse departamento de futebol? E eu vou falar aqui para vocês, o BAP nessa daí não tem culpa, tá? Ele contratou o José Boto e quando ele contratou o José Boto, ele falou, ele foi bem claro, que ele contrataria e deixaria ele atuar como um diretor para quando tivesse alguma coisa dando errado, ele poder mandar embora. E a situação está fervendo, independente das decisões que são tomadas. A opinião pública tá, né, dos torcedores, sócios, todos, está realmente, né, afetando em algumas decisões, mas a gente sabe que tem muita coisa acontecendo e a gente vai trazer aqui tudo para vocês dessa desistência aí, né, da contratação do Michael Johnston, né, o irlandês, o atacante irlandês. Cara, tem muito bastidor para passar para vocês aqui, muitos jornalistas recebendo informações, aí tem também cortina de fumaça, né, o próprio dirigente rubro-negro, né, o diretor rubro-negro José Boto, passando para alguns jornalistas o nome do Depou, né, do Rodrigo Depou, o jogador argentino, 31 anos, mas que é um baita de um jogador, avaliado em mais de 20 milhões de euros aí no Transfer Market. E aí a gente tem todas essas situações acontecendo e a gente vai explicar tudo que está acontecendo aqui. Cara, eu vou falar o seguinte, é um absurdo o Flamengo, na mesma semana, depois da eliminação da Copa do Mundo de Clubes, ter o diretor, o José Boto, falando com o jornalista, e ficou claro que foi com o José Boto que ele falou, porque ele bota lá um hora após, né, uma brincadeira em português, né? O José Boto falando em valor de 15 milhões de euros para vender o Pedro, que se chegar uma proposta e tal, que ele não acredita nem que chegue, depreciando o Pedro. E isso não caiu bem, a gente sabe, todo mundo publicou, isso não caiu bem. Para completar tudo, a sequência que vem acontecendo, já demonstra o amadorismo desse departamento de futebol hoje, que se esperava muito, né, profissionalismo, e está acontecendo o contrário. Eu acho que a contratação do Jorginho foi um ponto fora da curva. Se você analisar tudo que vem acontecendo e essa quase contratação aí do irlandês, do Magic Johnson, né? Magic Johnston, isso aí foi uma loucura. Bem, a gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, que é diversão, não é investimento. Lembrar você que tem aí semifinal chegando da Copa do Mundo de Clubes e você pode fazer o seu cadastro, assim como no dia 12 agora tem Flamengo e São Paulo, já é Flamengo voltando a brigar pela liderança no Campeonato Brasileiro, já falar Carioca a gente já ganhou esse ano. Campeonato Brasileiro de 2025, Flamengo mantendo aí a liderança, se Deus quiser, o Flamengo, né, o famoso segue o líder, e a gente tem aí o adversário que é o São Paulo, e você pode estar fazendo seu cadastro para já aproveitar as dicas aí, né, lembrando, é diversão, não é investimento. A gente também tem aqui para indicar para vocês em Orlando, né, casas para investimento, para moradia, você pode entrar em contato com a Vivi Homes Orlando. Além disso, tem aí também no nosso comentário fixado todos os nossos patrocinadores. Bem, vamos lá. Passar para você lembrar da emagrecimento com a Mais Cabelo, o programa Mais Slim, e tem aí os produtos também que você pode adquirir, que são aí para tratamento capilar. Vamos lá, eu já comecei falando com vocês logo de cara da questão que está acontecendo aí do departamento de futebol, José Boto e tudo mais. O Caê Mota trouxe, o domingo foi de cobranças e política fervente no Flamengo pela negociação encaminhada. Dirigentes e conselheiros pressionaram para o clube recuar o acerto. O jogador, no entanto, segue com a programação de embarcar terça para o Rio e negócio ainda não foi desfeito oficialmente. Letícia Marques. Repercussão negativa gera pressão interna e Flamengo recua em acerto por atacante irlandês. Um pouco de tudo desse final de semana agitado. Então, a gente também teve a Raíza Simplício publicando, ela foi na mesma linha, né? Eu até retuitei ela aqui, porque eu vou falar para vocês, né? Cara, todo mundo está tendo a mesma informação, que caiu muito mal e que a pressão pública fez eles mudarem de ideia. Isso aí, volto a dizer, não tem nada a ver com o BAP. O BAP não toma as decisões de contratação, ele deixou isso na mão do Boto. Mas esse veto tem a ver com o BAP.
já é o BAP tomando a frente, já é o Boto sem moral, o BAP tomando a frente e não deixando acontecerem algumas situações, né, que podem prejudicar o Flamengo lá mais à frente. Então não se assustem se tivermos mudanças, tá, no comando do futebol, ali no departamento de futebol. Não estou falando de Felipe Luiz, eu estou falando de diretoria, de José Boto, tá? Não está agradando. Muitas coisas que ele tem feito não tem agradado a cúpula, tá? Então a Raíza postou aqui, ó, sobre o Mickey Johnston, o que eu soube é de que desde que a negociação vazou, houve muita pressão internamente para que o Flamengo desistisse. Muita gente ligada ao BAP se mostrou contrária. E, óbvio, o BAP não vai querer deixar acontecer isso aí, até porque, volto a dizer, né, ele tenta fazer uma gestão o máximo profissional possível e não tem culpa que o cidadão que ele contratou comece, né, muito bem recomendado, inclusive pelo próprio Jorge Jesus, né, teve um bom trabalho no Benfica, teve bons trabalhos aí na sua carreira, mas chega aqui, parece que não conhece o Flamengo e começa a ter atitudes equivocadas com a imprensa, vazar coisa, um monte de coisa errada acontecendo, né? Então, a gente chegou na situação aí que eu acho importante ser falada da desistência, né, que muitos trouxeram, inclusive o primeiro a trazer foi o Bruno Castanha e o Robinho Rubro-Negro. Eles trouxeram juntos, trabalham juntos, trouxeram que o Flamengo estaria desistindo por questões médicas. O Júlio Miguel Neto trouxe também questões médicas, mas a informação é outra, tá? Isso é o que passaram para eles, mas a questão da desistência, caso se concretize, que está aí, subiu no telhado, pode acontecer de não se concretizar mais o negócio, que o jogador, inclusive o Caio falou que já ainda continua com a passagem marcada. Mesmo assim, tá? Se não acontecer, foi por questão de pressão, não foi por questão médica. O jogador, inclusive, estava conversando com outros jornalistas aqui, não tem esse histórico de lesões aí que preocupasse, tá? Não tem nada disso. Não satisfeitos com isso, né? Não satisfeito, no caso, o dirigente rubro-negro começou a passar para jornalistas o nome do argentino, olha que loucura, o argentino Rodrigo De Paul, campeão do mundo com a seleção argentina de 2022, né? Jogador de 31 anos, pertence ao Atlético de Madrid, e que ele veria com bons olhos uma possível transferência para o futebol brasileiro, tá? Então, que o Gustavo Henrique dando choque mais cedo trouxe, e aí a gente imagina quem tenha passado para ele. Outros jornalistas começaram a trazer, o próprio Júlio Miguel Neto, outros jornalistas começaram a trazer, e coincidentemente, vários que eu conversei receberam do mesmo dirigente rubro-negro a informação de que o nome interessava ao Rodrigo De Paul. E aí ele pode pedir para a assessoria fazer nota desmentindo que não foi ele. Todo mundo publicou, fonte ligada à diretoria. É ele. Ele pode fazer a nota que ele quiser dizendo que não foi ele, tá? A verdade é, o que chega pra gente é que ele mesmo está passando a informação, essa cortina de fumaça, para tentar apagar um incêndio que ele gerou, ele mesmo gerou, tentando contratar um jogador por 5 milhões de libras, um jogador que vale menos, um jogador que tem 3 gols em 41 jogos, tudo bem que não é a especialidade dele, que é um jogador que joga mais pela ponta esquerda, mas ainda assim com números assustadores e que tinha uma pressão interna absurda, tá? Não bastasse essa situação, o mesmo José Boto pagou 5 milhões de euros ou mais, né, no Juninho, que hoje está aí subutilizado, não vingou no Flamengo, apesar de eu ter torcido muito pelo Juninho, mas não vingou, tá? Foi lá no Azerbaijão, no todo poderoso futebol do Azerbaijão, contratou o Juninho e hoje tem clubes árabes interessados no Juninho, mas que querem pagar 250 mil euros pelo Juninho. 5 milhões de euros, agora 250 mil euros. Ah, mas não é venda, é empréstimo. Mas quem disse que eles vão comprar depois? Vão utilizar 1, 2 anos e vão comprar depois? Não vai. Não vai. Vai pagar, vai ficar só pelos 250 mil euros e acabou. Tá? Então é o que eu falo para vocês. A não ser que tenha uma obrigação de compra de 4 milhões de euros, ok. 5, 4, sei lá. Realiza um prejuízo pequeno, mas a verdade é,
é uma sequência de negócios ruins, inclusive o Alcaraz, que o Flamengo pagou praticamente 20 milhões de euros e foi vender por 15, né? Realizou um prejuízo de 5. Então, são muitos problemas que acontecem aí nessa gestão do departamento de futebol por parte do José Botto. E aí, para completar, que a gente vai trazer a questão da cortina de fumaça, né? Do Rodrigo De Paul. Para completar, Gerson, ele abaixou a multa para 25 milhões de euros e mandou a assessoria de imprensa soltar uma nota dizendo que o Flamengo não tem interesse em vender jogador nenhum do time titular. Mas, ao mesmo tempo, está tentando vender o Wesley. Então está tentando vender. E aí, ao mesmo tempo, diz que não queria vender o Gerson, não queria vender ninguém, mas botou a multa para 25, sabendo que tinha clube de fora querendo pagar 25. Já botou sabendo que alguém ia pagar o Zenit. Já botou para vender. Já botou aquele valor para vender. Então queria vender. Só que não queria ficar com a culpa de vender. Olha a malandragem do dirigente, né? E o BAP está vendo isso tudo. O BAP não é bobo, ele está vendo isso tudo. Né? Ele sabe que é importante para o Flamengo. E eu acredito que o BAP seria muito mais sincero nesse ponto. Olha só, a gente precisava vender, precisava fazer receita, vendemos. Ok. E aí ninguém vai reclamar. Agora, quis jogar uma culpa para cima do jogador, o jogador que é ídolo sai queimado porque jogaram a culpa para cima do cara. Não estou tirando também, dizendo que o jogador é santo, mas olha, eu vou falar para vocês, foi lá, jogou na Copa do Mundo, jogou com uma maior disposição, buscou. A questão é, os caras queriam vender. O José Botto queria vender o jogador. Botou a 25 milhões de euros, já sabendo que o Zenit ia pagar, ou o Al Nassr. A mesma coisa agora o Pulgar, baixou a multa do Pulgar para o ano que vem. E está querendo renovar com o Varela, reduzindo a multa do cara. É fácil, você não precisa subir tanto salário, você só reduz a multa e você diz que renovou e todo mundo bate palma para você, né? Aí agora a mesma coisa, a cortina de fumaça que faz com relação ao jogador aí argentino Rodrigo De Paul, que foi o primeiro a saber, foi o choque, mas aí depois começou uma enxurrada de jornalistas. O primeiro a confirmar que tem uma negociação foi o Júlio Miguel Neto. Eu não acredito nessa negociação. Eu acredito na cortina de fumaça, tá? Depois da besteira e da pressão que sofreu. E aí, o que ele faz? Ele chama mais pressão para ele, porque agora a galera vai querer a contratação do Rodrigo De Paul. E agora eu te desafio, ô Boto. Ibape, vai nele e fala assim, você não tá soltando por aí, porque a informação do Renato Maurício Prado é que o BAP não ia deixar mais o José Botto falar com a imprensa, mas ele continua falando com a imprensa. Ele continua falando com a imprensa. Então agora o BAP tinha que chegar nele, né, o presidente do Flamengo, chegar para ele e falar assim, vem cá, meu amigo, você continuou falando com a imprensa? Então você soltou que vai contratar o Rodrigo De Paul? Então agora você vai contratar. Encontre uma forma de contratar. Porque aí o torcedor vai aprovar, porque é um baita de um jogador. Mas é caro, não é barato, vai ter que parcelar e tudo mais. A questão é, você não falou que vai. Você não andou falando aí aos 7 eventos que quer contratar o Rodrigo De Paul, agora você contrata. Não adianta tentar ficar emitindo notinha para desmentir os jornalistas e tal. Não adianta. Vai lá, agora você não soltou o nome, vai lá e contrata. Prova que não era cortina de fumaça. Não vai provar nada, mas é a minha forma de pressionar para você contratar gente boa. Porque, na verdade, cara, eu vou falar para vocês, é muita loucura que está acontecendo, né? Então, tem a situação do Carrascal, que alguns dizem que pode dar para trás, e o plano B seria o Ezequiel Barco, né? O próprio substituto também do Mickey Johnston seria o Ezequiel Barco. Então, o Flamengo podendo tentar essa contratação, que não é barata também, na casa dos 15 milhões de euros. E aí o Flamengo utilizaria o dinheiro que ganhou da Copa do Mundo de Clubes, mais a venda do Gerson, ainda vai ter a venda do Wesley. O Flamengo parcelaria, tem os valores que o Flamengo está recebendo à vista do Gerson. Vai lá, contrata o Ezequiel Barco, contrata o Rodrigo De Paul. Eu até prefiro Ezequiel Barco do que o Carrascal. Prefiro. Não é exatamente a mesma posição, mas o papo que está rolando é que o Carrascal pode dar para trás. Não sei também. Não sei também. Agora, eu acho que se realmente confirmar alguns desses nomes aí que a gente está falando, o Ezequiel Barco, o Rodrigo De Paul, esses caras aí são realmente jogadores aí de mais alto nível, que eu acho que podem acrescentar muito aí no elenco do Flamengo.
Tá certo? É isso. É a situação que a gente tem que falar. E não é crise, não. Não é crise, não. É realmente uma falta de profissionalismo que precisa ser corrigida e que, com certeza, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, está de olho, né, e já está agindo, né? É importante falar isso, já está agindo, dá para perceber que ele agiu, tá certo? Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!